Nesta aula eu vou falar um pouco sobre o Phantom 4, tanto o Pro quanto o Advanced, tá? Os dois são indicados aí para mapeamento, você vai entender o porquê, mas basicamente a diferença entre o Phantom 4 Pro e o Phantom 4 Advanced é a questão dos sensores, tá? Como a gente pode ver aqui nessa imagem do Phantom 4 Pro, ele tem aqui os sensores na lateral, também tem sensores traseiros aqui, ó, e quando a gente observa o Phantom 4 Advanced, ó, ele não tem esse sensor lateral e nem aqui esse traseiro, tá? Então, basicamente, essa vai ser a diferença, mas o que importa pra gente é que a câmera embarcada neles é a mesma, tá? Então, a câmera vai ter as mesmas características que a gente precisa e também, basicamente, o comportamento do drone em si é o mesmo. Então, eu vou analisar aqui, ó, os dois links estão embaixo do vídeo para você depois dar uma olhada se você quiser melhor, tá? E o que eu vou falar aqui agora? Eu vou falar basicamente quais são os principais itens que a gente analisa antes de comprar um drone para ver se ele é para mapeamento ou não, tá? Então, a primeira coisa é saber se esse drone ele vai ter algum aplicativo de voo compatível, tá? Então, para o Phantom 4 Pro, 4 Advanced, tem aplicativos de voo que a gente consegue fazer o planejamento e depois a gente parte aqui para analisar as especificações do equipamento. Então, vou olhar aqui do 4 Advanced e é basicamente igual aqui ao do Pro, tá? Quando a gente trata da aeronave, quais que são os principais itens que a gente olha? Primeiro aqui a gente olha qual que é a resistência máxima aqui em relação ao que ele aguenta com o vento, tá? Então, qual que é o máximo aqui que pode ter, que a velocidade do vento pode estar tendo para você conseguir fazer um voo. Por que isso daqui é importante? Porque quando a gente fala de vento e a gente faz um mapeamento, tem um erro que acontece, que é a questão do arrastamento da imagem, que é quando ela fica borrada. Então isso não pode acontecer. Então quanto mais resistente ao vento for, melhor ainda o drone, tá? Aqui a gente vê que é 10 metros por segundo, aqui do Phantom 4 Pro ou Advanced. E o outro item que a gente também analisa é o tempo máximo de voo. Então quanto que ele consegue voar com uma bateria, tá? Por que isso é importante pra gente? Porque quanto mais a gente conseguir voar, mais a gente consegue mapear uma área, tá? Isso daqui é mais questão de produtividade. Então aqui do drone, em relação a essas duas aqui, é a mais importante. Vamos olhar aqui também em relação à câmera, tá? É bom saber qual que é a câmera que está embarcada no drone e principalmente o que interessa pra gente é a questão da distância focal. Então olha só, aqui do Phantom 4, tanto o Pro quanto o Advanced, ele já dá aqui, ó, 8,8 milímetros, tá? É essa distância focal que a gente precisa. Aqui do lado, ele fala que é 24 milímetros em relação à distância focal equivalente, que é uma comparação a um quadro de 35 milímetros. Então, qual que é a distância focal que a gente analisa? É sempre só a distância focal, tá? A gente não tem interesse em saber a equivalente. Então, a gente vê aqui que é 8,8 milímetros. Só para confirmar para você, eu até abri uma imagem aqui, ó, que foi tirada com o Phantom 4 Advanced, tá? Abri aqui no software que a gente vai utilizar para processar, que é o Agisoft Metashape. Se eu vier aqui em ferramentas, calibração da câmera, ele indica aqui para mim, ó, distância focal, 8,8 milímetros. Então isso daqui pra gente vai ser importante, vocês vão entender ao longo do curso, porque quanto maior a distância focal, melhor vai ser a nossa produtividade e também isso impacta aí na questão dos nossos produtos que a gente vai gerar depois. Então, basicamente, são esses fatores que a gente analisa, tá? Depois eu sempre indico dar uma olhadinha aqui nos outros itens, sempre antes de adquirir o equipamento, mas o Phantom 4 Pro e o 4 Advanced a gente indica para fazer mapeamento. Então eu vou mostrar para você na prática o Phantom 4 Advanced. Eu vou apresentar agora para você o Phantom. Pode observar que ele é um pouco maior do que o Mavic 2 Pro e também o outro drone que eu vou apresentar. E ele vem numa maleta cinza, tá? Que é desse tamanho mais ou menos. E a gente comprou aqui a própria bolsa da DJI, tá? Para levar ele, transportar é mais fácil, que você pode somente colocar mesmo como uma bolsa, tá? E eu vou apresentar o que vem dentro aqui. Nós vamos ter aqui o corpo central do equipamento, tá? Então repare que ele é um pouquinho maior. Então, nesse corpo central, ó, repare que aqui é o local de você colocar a bateria, tá? O drone normal, quando você compra, ele não tem aqui essas adaptações. Isso daqui é referente a outro tipo de adaptação, tá? Que a gente está fazendo aqui no drone. Então, vou só colocar aqui. E nele vem junto aqui, ó, vem duas partes principais, que é uma trava para o gimbal, tá? Para segurar ele aqui. E também vem outra trava aqui para segurar a câmera também e fixar o gimbal, tá? A nossa aqui já está um pouco danificada, mas ela vai exatamente aqui, ó,
prendendo para fazer a segurança do gimbal, tá? Lembrando que isso daqui é muito importante pra gente e que ele não pode ficar solto para não danificar aqui o equipamento. Então aqui a gente também tem as baterias, tá? Para você ver se a bateria ela tá com carga cheia ou não. Ela tem 4 tracinhos aqui. Quando a gente aperta, ó, uma vez, a gente consegue ver quanto que ela tá carregada. Então aqui a gente vê, ó, que tem 1/4 da bateria carregada, tá? E indicado aí a campa que estejam todos carregados, tá? Então aqui é a bateria. Depois eu mostro como encaixar. Temos também o controle, tá? Então aqui, ó, no próprio controle já tem o local para você colocar o seu celular ou tablet, iPad que você está trabalhando. E o controle aqui, ó, as funções dele, tá? De todos os drones da linha DJI aqui que eu estou apresentando, são as mesmas funções. Aqui a gente tem também para ver, tá? Para ligar o controle da mesma forma, dá um clique, o outro você segura. Ele vai fazer um barulhinho que ligou. E esse botãozinho vermelho aqui, ele está indicando que não está fazendo aqui a conexão, tá, entre o drone e o controle, por isso que está vermelho. E aqui a gente consegue ver a bateria do controle. Então aqui nós temos o controle. Repare uma diferença dele para o Mavic 2 Pro, é que no controle aqui, ó, não tem nenhuma tela, tá, indicando nada, nem bateria, nem conexão, tá? O do Mavic 2 Pro, vocês lembram que tem uma telinha aqui indicando, então esse controle aqui é só para você realmente colocar aqui o celular ou o tablet que você estiver trabalhando junto. E basicamente o que vem também são as hélices, tá? Aqui a gente tem o conjunto de hélices. E a diferença aqui das hélices, no caso do Phantom, é a cor, tá? Então aqui a gente vê que tem um anel que ele é cinza e outro anel aqui que ele é preto. Então a diferença aqui a gente vai ser na hora de colocar os aqui prender no motor, porque o preto você vai reparar que vai ter, ó, o motor aqui, ele vai ter os tracinhos pretos, tá? Enquanto que o branco ou cinza, ó, ele não tem. E isso diferencia qual que é o sentido, tá? Que a hélice vai rodar. Então, para colocar essa hélice aqui no drone, é igual, digamos assim, do Mavic 2 Pro, tá? A gente vai colocar aqui, ó, apertar e girar para o sentido que ele está indicando aqui na própria hélice. Então, na própria hélice aqui, ó, ele mostra aqui um sentido pra gente, que é o qual que você vai rotacionar na hora de encaixar, tá? E para desencaixar é o sentido inverso. Então aqui é bem simples. E repare que uma diferença também com o Mavic 2 Pro é que a asa do Phantom, tá? Do Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced, é essa questão aqui que a asa ela já é fixa, né? A do Mavic 2 Pro, ela dobra para ficar mais fácil de guardar. Então essa daqui, ó, ela já é fixa, tá? Fora isso, a gente tem o carregador. Então esse carregador aqui, ele tanto carrega as baterias, quanto também ele carrega o controle, tá bom? Então aqui é só para carregar, caso esteja descarregado. E o que a gente vai analisar aqui agora, ó, só vou mostrar para vocês os sensores, tá, que esse equipamento ele tem. Então, esses sensores aqui, eles permitem que a gente não colida com nenhum objeto, tá, se você utilizar o modo segurança. E comentando aqui com vocês, a gente sempre utiliza aqui para mapeamento no controle, ó, aqui a gente vai ter algumas opções, tá, e todo o controle aqui da linha DJI, ele vai ter aqui essas opções que é o modo de voo. Então, o que seria esse modo de voo? Aqui no modo P, que é o que a gente utiliza para mapeamento, ele serve para quando você está utilizando aqui todos os sensores. Então, ele vai utilizar o GPS, ele vai utilizar aqui alguns fatores para conseguir se orientar. Então, se a gente estiver em campo, tá? Se eu me mover aqui, ele vai para o lado, mas ele para, tá bom? Então, quando ele para, é porque ele está utilizando esses sensores. Já quando a gente utiliza o modo Sport ou esse modo A aqui, o modo Sport ele ainda utiliza, só que ele fica mais rápido. E esse módulo A aqui, ele se desliga de todos os sensores. Então, se você for para frente, ele vai continuar indo para frente, tá? Isso daqui é indicado só para quem sabe pilotar mesmo. Então, aqui a gente sempre utiliza o modo P, tá bom? Aqui são as mesmas funções, basicamente, do que tinha no controle do Mavic 2 Pro, tá? E esse daqui a gente também utilizou no curso para fazer o mapeamento da área urbana, tá? O Mavic 2 Pro a gente utilizou para fazer o mapeamento da área rural e
A questão da qualidade em si é o que foi comentado, os dois vão conseguir a mesma qualidade, digamos assim, entregar o mesmo produto, só que a diferença é que a distância focal do Phantom 4 Pro, tá, é 8.8 milímetros, então é uma distância focal menor do que do Mavic 2 Pro. Por isso que o Mavic 2 Pro a gente fala que ele é mais produtivo, tá bom? Então, basicamente aqui apresentando esse equipamento é isso. Falando da operação em campo, é igual o Mavic 2 Pro, tá? Só que o Phantom, ele apresenta um ruído maior. Se você ligar o Mavic 2 Pro e o Phantom junto, você vai ver que esse daqui ele produz um barulho maior das hélices, tá bom? Agora eu vou mostrar o Phantom aqui em campo. A montagem dele é igual a gente fez lá agora há pouco no escritório, tá? Então para ligar ele é só dar um clique aqui e segurar. E o controle também. Eu vou dar um clique aqui, segurar. Repare que essa luzinha ficou verde por causa que ele já está fazendo aqui a conexão, tá? As antenas a gente sempre deixa viradas assim, para ter melhor conexão entre o que a gente está captando aqui. E agora é só uns comandos simples, tá? Eu nem vou colocar aqui o celular nem nada pra gente ver, conectar aqui com o aplicativo correto aqui, que é o DJI Go 4, tá? Quando você conecta, você consegue ver o que a câmera tá vendo. Então, só pra mostrar pra você, ó, pra ligar as hélices, tá? É só a gente fazer assim. Pronto, ligou. Com esse botão aqui, eu consigo subir, descer o drone e fazer ele movimentar, tá? E aqui sim eu consigo ir para frente, para trás, para o lado e para o outro. Então só para mostrar, ó, eu vou subir ele aqui. Repare que ele é bem mais barulhento do que o Mavic 2 Pro, tá? Então olha só, aqui ele vira, ó, e aqui, ó, ele vai para um lado e para o outro, tá? Então só para mostrar para você. E como que a gente faz para pousar? Ó, eu vou descer e segurar para baixo, tá? Segurei para baixo, pronto, já desliga as hélices ali. Então, ó, repare que eu estou no modo P, tá? Que é o módulo que a gente vai utilizar para fazer os planejamentos de voo. Então, basicamente aqui não tem muito segredo, tá bom? Se eu estivesse fazendo planejamento de voo e apertasse esse botão, o drone ele ia vir direto aqui para essa posição que ele guardou, que é o nosso ponto home, tá bom? Então, basicamente é isso. E eu desejo para você um bom curso e até as próximas aulas.